Cara, o que foi a gente ver o Mike Tyson no ringue de novo? Gente, aí eu vi gente falando, luta fake, parecia aquele wrestling, né? Aquele telecatch, né? Tudo armado. Cara, eu não tô preocupado com isso. A questão era o saudosismo de ver o Mike Tyson de volta. A questão é que hoje todo mundo quer conseguir o seu lugar ao sol. E os youtubers que são tão criticados hoje ditam as regras e conseguem fazer o que muita gente não consegue, o que muitas emissoras não conseguem. A gente viu a Netflix e um youtuber trazendo a fera de volta, trazendo o Mike Tyson de volta. 58 anos, ok. Mas, gente, olha o recado, olha a simbologia do que aconteceu. A gente tem hoje jogadores, o próprio Gabigol do Flamengo, querendo ser youtuber, começando a montar o seu canal. Outros jogadores também, criando canais. O Diego Ribas, após se aposentar, mas tem jogadores agora em atividade, querendo ter os seus canais. Olha o que o Jake Paul fez, cara. Não importa, a luta foi armada, porque foi isso, poderia ter nocauteado, porque ele bateu num velho, o cara tá idoso. Nada disso importa. O que importa é o evento que aconteceu, é o que foi criado. Olha o saudosismo, cara. Eu ficava na madrugada vendo as lutas do Tyson com o Holyfield. A fera voltou, Galvão Bueno falando. Eu gravava em VHS para ficar assistindo de novo no dia seguinte. Não tinha YouTube. Gente, é saudosismo demais. Infelizmente, aquelas pessoas que eu amo, que estavam comigo na época que eu assisti o Mike Tyson, elas não estão mais aqui, inclusive. A vida é um sopro. A vida voa, passa rápido. Mas esses momentos assim proporcionados por um youtuber, por um influenciador, né? Momentos fantásticos que a gente só tem realmente a agradecer. E mais impressionante, passando na Netflix, né? Uma plataforma de streaming, hoje uma verdadeira realidade. Quem diria há um tempo atrás que isso aconteceria, que as grandes emissoras ficariam para trás e que influenciadores e plataformas de streaming ditariam as regras. E sobre a luta, cara, eu fiquei nervoso com o Tyson. Em alguns momentos eu fiquei bem nervoso, porque você percebia que ele estava sentindo a idade. Mas foi muito bom, cara, foi muito bom. E eu parecia que eu estava vendo o filme do Rocky Balboa, eu torcendo até o fim, até o fim, até o fim, vai até o fim, vai até o fim. Ele foi até o fim e foi um momento ali mágico. O discurso do Jake Paul foi muito bom também. Ver os dois ali, ele falando que gostou do tapa que levou. Cara, foi espetacular, gente. Foi espetacular. Independente se você gostou ou não da luta, eu volto a dizer, a simbologia do que a gente consegue imaginar, ver através daquilo ali é uma loucura. Uma loucura. E eu estava, inclusive, falando sobre isso, né, que, por exemplo, eu estava vendo o Ryan Santos outro dia, fiz até um remix aqui, a necessidade da NBA de ter mais jogadores que vendam, que sejam do marketing, que sejam da mídia, midiáticos, né? Jogadores que gerem esse tipo de coisa. E a gente vê o Jake Paul fazendo isso na luta do Mike Tyson. Olha o que ele fez, cara. Um youtuber parou o mundo, cara. Um youtuber parou o mundo. É simples assim, quer você goste ou não. Ame, odeie. Foi o que eu escrevi no X. E aí
muita gente até concordou, outros criticaram e tal, mas eu falei, cara, pode amar, pode odiar. E quem odeia tá gerando engajamento do mesmo jeito. Então, a verdade é essa, ame ou odeie é uma realidade, cara. Que todos estão sonhando fazer. Todos querem o seu espaço, o seu lugar ao sol. Bem, a gente chega aqui também para falar dos temas do futebol, Flamengo e tudo mais, falar com vocês. Né? A gente tem algumas notícias importantes aí para trazer agora logo pela manhã, nessa manhã de sábado. Uma manhã que eu tinha que começar falando disso. A gente foi campeão da Copa Sérgio, né? O Sintonia Esportiva. Eu não sou do Sintonia, na verdade, é o time que eu torço na Copa Sérgio, porque os meus repórteres todos jogam no Sintonia. Ainda tem o Vila Franca, que é repórter lá da Rede Multiflá. Então, o Gabriel Órfão, o Luiz Gustavo, o Felipe Perdigão e o Bruno Dobbs, todos eles, né, jogam no time da Sintonia Esportiva, e a gente foi campeão aí em cima do time da Cazé TV, né? Do Vascaíno Cazé, foi vice, né? Cazé foi meu vice. Fazer o quê? Acontece, né, Cazé? Acontece. Eu vou trazer aqui agora algumas notícias importantes do Mengão para vocês, né? Mas antes de trazer essas notícias, eu vou mostrar aqui uma brincadeira, a gente com a taça lá na Copa Sérgio, rapaz. Campeões da Copa Sérgio. A Copa do Brasil eu tenho 5 e a Copa Sérgio já ganhamos uma. Lembrar você, Cazé é vice do Papa. A Copa do Brasil eu tenho 5 e a Copa Sérgio já ganhamos uma. Lembrar você, Cazé é vice do Papa. Chupa! Gente, John Textor levou transfer ban lá na França. Situação aí pesada, né, do Lyon aí. Cara, rebaixamento, problemas aí financeiros. Olha só, o John Textor, dono da SAF do Botafogo, sofreu um duro golpe nesta sexta-feira, né? O Lyon, um dos times do empresário americano na Europa, foi rebaixado provisoriamente para a segunda divisão do campeonato francês por problemas financeiros. A Direção Nacional de Controle de Gestão DNCG da Liga de Futebol Profissional da França, Ligue 1, também determinou que o clube seja impedido de inscrever novos atletas. É uma espécie de transfer ban. Caso a diretoria não consiga regularizar a situação ao fim da temporada, em junho de 25, as duras punições serão aplicadas. O americano se reuniu por mais de 3 horas com membros da DNCG nesta sexta, né, em Paris. Segundo a imprensa local, o órgão esperava que o Lyon apresentasse garantias financeiras de pelo menos 100 milhões de euros para a atual temporada, e a França é um dos países na Europa onde o fair play financeiro é mais rígido. Olha só, hein? O Landim vinha falando sobre a questão do fair play financeiro do Textor aqui no Brasil. Não tem leis assim muito exigentes do fair play financeiro no Brasil, praticamente nada, né? E lá na França, o Textor sendo punido, cara, rebaixamento provisório do Lyon. Olha que loucura. O Lyon que era um dos interessados aí, né, no Wesley, no lateral do Flamengo. Cara, eu fico impressionado, porque o que ele tem feito no Botafogo aí, e o Landim tem falado de questão de fair play financeiro, né? Agora, sendo punido lá na Europa, antes da punição ser anunciada, Textor disse à imprensa que a conversa havia sido boa. Estou confiante nos nossos números. Nunca posso ter confiança na forma como o órgão regulatório olha essas coisas.
Acredito que a DNCG é independente de algumas pressões, mas temos muitos inimigos dentro da direção da liga. É sempre isso, né? Sempre tem teoria, né? Você sempre tem a sua teoria. É impressionante. O americano prometeu um pronunciamento para hoje, tá? Então as sanções ocorrem após a Eagle Football Group, holding que pertence à Textor, registrar um déficit de 25 milhões de euros, cerca de 157 milhões de reais na cotação atual, ao fim da temporada 23-24. Segundo a imprensa francesa, a dívida da empresa é de aproximadamente 500 milhões de euros, 3 bilhões de reais. E, rapaz, será que o barco do Botafogo vai afundar? Né? Mal começou a navegar, já vai afundar? É porque o Botafogo ainda, ele falou que ia chutar a bunda do Flamengo, e o Botafogo ainda não ganhou nenhum título, o Flamengo já ganhou, né? Olha que loucura, né, cara? É o que eu falo, nada como um dia após o outro. Agora o Textor terá de lutar contra o tempo para equilibrar os cofres do Lyon, e o magnata americano busca há alguns meses vender os 45% de suas ações do Crystal Palace da Inglaterra para amenizar a situação da Eagle. Né? O empresário também é sócio majoritário do RWD Molenbeek, da Bélgica. A holding também espera lucrar com a venda de parte dos jogadores da rede. Com Luiz Henrique, Igor Jesus e Thiago Almada, trio de destaque do Botafogo que atrai o mercado europeu, tem grandes chances de serem negociados em janeiro. Vai começar queima total no Botafogo. John Textor toma transfer ban no Lyon, tá duro, precisando de dinheiro e pode começar a queima total no Botafogo. Que loucura, né, gente? É o que eu falo, negócio de SAF, rapaz. Preocupação aí, amor ao clube, zero. Vê se o John Textor tatuou de verdade na pele o escudo do Botafogo. Ele fez lá de rena, né? Em outubro, a Eagle anunciou um plano de recapitalização que visa levantar 1,1 bilhão, 6,3 bilhões de reais como parte do processo para entrar na Bolsa de Valores de Nova York no primeiro trimestre de 2025. A maior parte do valor seria para quitar as dívidas da holding por meio da venda de sua participação no Crystal Palace e por oferta inicial de ações IPO, né? É uma sigla em inglês. De acordo com a Bloomberg, o Eagle, né, está buscando um empréstimo de 300 milhões para ajudar a pagar as dívidas de um empréstimo com a Ares Management Corp, realizada em 2022. A holding esperava pagar a dívida com a venda das ações referentes ao Crystal Palace, o que ainda não aconteceu. O Lyon ocupa a quinta posição do campeonato francês com 18 pontos, um a menos que o Lille, time que abre a zona de classificação para a Liga dos Campeões com 19. O clube do Textor terá o rebaixamento confirmado ao fim da temporada se não resolver as pendências que eu falei para vocês aqui, independentemente de uma classificação ao principal torneio de clubes da Europa. Eles podem ficar de fora, tá? Trazer para vocês aqui que o Gabigol entrou na mira de equipe mexicana. O atacante está de saída do Flamengo, né? O jornalista André Hernan divulgou a informação. Além disso, né, além desse clube do México, o Gabigol também despertou interesse do futebol árabe, que costuma fazer grandes investimentos aí também nas janelas, e os empresários do jogador pretendem ouvir cada uma das propostas antes aí de definirem qual o futuro do jogador, tá? Vale a gente também lembrar que o Gabigol tem um contrato com o Flamengo até 31 de dezembro desse ano, e o jogador não tem pressa para definir os próximos passos da carreira. Além do clube mexicano, né, e do futebol árabe, tem Cruzeiro, tem Santos, Bahia, tem muitos clubes aí que estão interessados, alguns como Cruzeiro e Santos já fizeram até mesmo proposta, né? O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, falou sobre o imbróglio aí, né, envolvendo a renovação do Gabigol. Segundo ele, o jogador fez uma proposta de contrato de mais 4 anos, além de um aumento significativo na remuneração. E ele quer uma espécie de luvas, né, uma recompra, o que o Flamengo não concorda. O Gabigol, abre aspas, fez uma proposta de contrato de mais 4 anos para o Flamengo, com um crescimento muito grande do que seria a remuneração anual dele, muito significativa. Eu diria que seria quase o dobro do que ele ganha atualmente, porque aí entra o passe livre dele, que passa a ter no final do período, né? Agora a expectativa é que Gabigol volte a ser relacionado
para os próximos jogos do Flamengo. O próximo, por exemplo, é contra o Cuiabá, na quarta-feira. O Flamengo enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal às 19 horas, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá? Então, quarta-feira, olha só, a gente teve o jornalista Fábio Sormani indicando o substituto perfeito de Gabigol para o Flamengo. O Sormani, com o negócio de 63 quilos de alcatra limpinha, será que ele sabe? Mas pelo menos ele falou bem, né? Vamos lá. Então, lá no programa Opinião Placar, da Placar TV, o Fábio Sormani apontou o atacante do Corinthians como um nome que se encaixaria no Flamengo, né? De acordo com ele, o Yuri Alberto melhorou nos últimos tempos e vem fazendo gols, o que o Flamengo precisa. Abre aspas, a questão do Flamengo é que quem vai ser centroavante? O Gabigol está indo embora e o Pedro só volta depois do Mundial. Vou te falar, o futebol do Yuri Alberto cresceu e melhorou quando o time do Corinthians melhorou. Do jeito que está jogando hoje, ele entra nesse time do Flamengo e faz os gols que o Flamengo precisa. Será, rapaz? Eu gosto do Yuri Alberto também. Dessa vez eu concordo com o Sormani. E você? O que você acha? Vale a pena trazer o Yuri Alberto? E olha, o Flamengo negocia naming rights de mais de 1 bilhão com parceira do Palmeiras e gera aí também um lucro gigantesco à Prefeitura do Rio. São assuntos ligados a estádio, né? São dois assuntos diferentes, duas notícias boas. O Flamengo negocia um investimento de mais de 1 bilhão confirmado pela diretoria comigo, Gustavo Oliveira, Rodrigo Dunch, eles confirmaram, né, no embarque do Flamengo até para a final da Copa do Brasil. Isso seria em troca do naming rights por 20 anos. Os valores negociados pelo Flamengo são muito superiores aos que o Allianz paga ao Palmeiras para dar o nome ao estádio do clube, né? Anualmente, a empresa do ramo de seguros desembolsa 28 milhões por ano ao clube paulista, em um acordo iniciado em 2013 e válido por 20 anos. O contrato do Flamengo geraria entre 50 e 70 milhões de reais por ano. Além de tudo isso, a Prefeitura do Rio calcula que a construção do estádio do Flamengo pode gerar um impacto positivo de 5,3 bilhões de reais na economia do Rio de Janeiro. Isso aí é espetacular, né, gente? O estudo usou como base o comportamento do torcedor carioca e algumas projeções. Vamos falar aqui agora do mercado da bola. O Flamengo monitora a contratação, né, de Arthur Cabral, atacante do Benfica. Tá? O jogador está sem espaço lá em Portugal, né, e o brasileiro deve ser negociado aí, pelo clube europeu na próxima janela de transferências. Nesse cenário, o Flamengo aparece aí como um dos principais interessados em contar com Arthur Cabral. E aí, o que vocês acham? Informação do jornal Record de Portugal. É interessante esse nome? Arthur Cabral. O Flamengo já começa a avaliar opções aí, né, para o seu time do Super Mundial do ano que vem. Fechar com uma grande notícia ainda da final da Copa do Brasil. O fotógrafo atingido pela bomba, né, lá na final entre Flamengo e Atlético, teve alta hospitalar, né? Profissional aí de 67 anos ficou internado por 5 dias após o incidente. Nuremberg, José Maria, ele comentou: graças a Deus, estou de alta, obrigado a todos pela força, pelo carinho, pelas mensagens de conforto, Deus abençoe a todos. Escreveu o fotógrafo aí nas redes sociais, ele que teve aquele problema no pé, ficou deitado lá sendo atendido, foi uma loucura, né, aquela questão das bombas, né, 67 anos, estava internado desde a noite de domingo, né, e foi encaminhado diretamente da Arena MRV. No decorrer da semana foi cogitada a realização de cirurgia, mas houve opção por tratamento conservador para corrigir a fratura dos 3 dedos e o rompimento de um dos tendões do pé. Que loucura, né, cara? Que absurdo. É uma tristeza o que aconteceu lá. Uma falta de esportividade, aceitar a derrota. É isso. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Só que é Flamengo. Valeu!